Olá, que bom te ter aqui de novo. Nesse podcast, vamos dar continuidade à nossa ajudinha para que você participe do processo de aprendizagem do seu pequeno. E para isso, trouxemos mais algumas dicas de como fazer com que esses momentos sejam o mais proveitoso possível. A primeira dica é sobre comunicação. Como esses pequenos tendem a não compreender a estrutura linguística como composta de partículas menores, muitas vezes a conexão entre falas, coerência ao ler um parágrafo e até a ligação de sentido entre eles é prejudicada. Então, na tentativa de desenvolver uma consciência de que a fala é constituída por uma sequência de palavras que transmitem os nossos desejos e pensamentos, vamos tentar incentivar a comunicação, ouvindo atentamente o que ele tem a dizer sobre as coisas do mundo e das atividades do seu dia a dia, trocando informações com ele, adaptando a fala e valorizando suas aquisições. Isso faz com que ele se sinta acolhido e ouvido. A segunda dica é sobre a leitura. Como já vimos no podcast anterior, a repetição é super importante para o desenvolvimento de habilidades específicas. Ainda que os pequenos não tenham adquirido essa habilidade ainda, ao incentivar essa prática, além de facilitar a alfabetização, pode fazer com que eles desenvolvam um gosto pela leitura, que deixaria o momento de ensino das palavras um pouco mais leve para os pequenos. Isso pode ser feito por meio de rotinas de leitura com livros que são atrativos visualmente e que tenham palavrinhas simples e fáceis de decodificar, avançando para palavras mais complexas assim que você identificar que eles se sentem preparados. Outra coisa muito importante é apresentar temas do gosto do pequeno e que dizem respeito à sua realidade, pois isso pode criar um vínculo dele com a leitura. A terceira dica é o aprender com brincadeiras. Muitas vezes nós adultos enxergamos a brincadeira como algo bobo, fantasioso e um amontoado de coisas sem sentido. Mas na verdade é um solo riquíssimo de possibilidades de aprender. A fantasia na mente da criança vai ser incorporada de alguma forma à sua personalidade e constituição como existente no mundo. Por isso é importante que nós, como bons mediadores, olhemos esse momento com cautela e atenção, pois a riqueza de coisas que a criança aprende estão nos detalhes. Algumas formas de fazer essa conexão é aprender as palavras enquanto brinca com jogos clássicos, como caça-palavras, forca e palavra cruzada. Essas são atividades que estimulam a memória e ajudam na identificação das sílabas que formam as palavras. Comece pelos jogos mais simples e vá aumentando o grau de dificuldade na medida que a criança apresente sinais de que está entendendo o conteúdo do jogo, mas sempre respeitando o seu processo de desenvolvimento. A quarta dica é sobre a tecnologia. Esse é um assunto delicado, mas ela, se usada de forma inteligente e moderada, pode funcionar como um potencializador na aprendizagem dos pequenos. Alguns aplicativos de celular ou sites na internet que focam em estimular a aprendizagem podem ser bons auxiliadores, por proporcionarem uma dinâmica de ferramentas que os responsáveis podem utilizar. Mas é importante lembrar que, ao buscar esses meios, seja feito um filtro daqueles que são de confiança e credibilidade. Além disso, é fundamental que vocês, como mediadores, auxiliem na utilização desse veículo, pois caso seja utilizado de forma inadequada e indiscriminada, a tecnologia pode se tornar um problema, ser um foco de distração que afetaria a absorção do conteúdo e o interesse do pequeno. Agora é a hora da prática. Desfrute esse momento com seu pequeno e nos vemos no próximo episódio. Bom cultivo e até mais!